Você viu aí? Que maravilha, que profundo, que reflexível esse vídeo. Então, queridos, não vamos nos desesperar porque o deserto, esse deserto que estamos passando, não é para sempre. Vamos fixar isso na nossa mente. E hoje eu estava pensando, meu Deus, eu gosto de celebrar o Senhor pelos feitos dele, eu gosto de trazer palavra de esperança, de vida, de alegria, de regozijo, de ânimo, de recomeço. Aí eu disse, meu Deus, mas hoje nós tivemos uma notícia tão triste, o Senhor levou o pai de Eli, e isso abateu o nosso coração por um momento, mas eu disse, meu Deus, como se falar de alegria no meio de tanta dor? E eu fiquei pensando nisso. Eu queria levar para você só alegria. Eu queria apresentar para você o lado florido da vida, o lado colorido da vida. Mas eu não posso fazer isso no ângulo humano, no nível humano. Mas eu quero convidar você a ter uma nova visão desse cenário. Mas eu queria lhe perguntar, por que não permanecer lamentando? Por que superar a dor? Veja só, eu não sei se você está assustado por alguma coisa, se você está triste por alguma coisa, se você está angustiado por alguma coisa, mas eu queria convidar você e eu queria refletir com você por algum tempo, por alguns minutos, sobre um texto que está em João capítulo 20, versículo 10 e 11. E eu sei que o sentimento de choro, de angústia, de tristeza, paira no ar, não é? E esse texto que eu queria ler para você, as pessoas que estão envolvidas nesse texto têm esse sentimento em comum. O sentimento que nós estamos vivendo hoje. E o versículo 10 diz o seguinte: então os discípulos voltaram para casa. Deixa eu repetir para você. Então os discípulos voltaram para casa. Eles voltaram para casa. O versículo 11 diz: Maria, porém, ficou chorando junto à entrada do sepulcro. E enquanto chorava, abaixou-se para olhar para dentro do sepulcro. Queridos, o sentimento de tristeza, um ambiente de tensão, predominava naquela cidade, em Jerusalém. Jesus viajou para Jerusalém porque ele tinha um propósito lá. Ele tinha o seu destino era lá. E eu quero dizer para você que toda a cidade estava num momento de muita agitação, porque era um ambiente de perseguição, era um ambiente de traição, era um ambiente muito tenso, porque os políticos, eu diria que era uma tensão política e social. Os seguidores de Jesus, os discípulos, a multidão que o seguia, estava assustado. Também estava cheio eles estavam vivendo no centro de uma expectativa, eu diria. Porque eles esperavam, eles viam Jesus como libertador de Israel, como de fato, mas não da forma que eles achavam que seria. Eles esperavam, talvez, que Jesus fosse levantar um movimento político e que ele fosse levantar uma grande guerra e ele fosse livrar o povo, libertar o povo da opressão política.
Por outro lado, toda a autoridade política de Jerusalém estava buscando um deslize só de Jesus para que pudesse pegá-lo. Então, era tenso para todo mundo, né? Era tenso para todo mundo. E foi nesse... E toda essa problemática culminou com a crucificação de Jesus. Pronto. Aconteceu o que muitos temiam e o que muitos queriam que acontecesse. Mas eu vou dizer uma coisa para você. No versículo 9 e no versículo 10, os discípulos, o versículo 10 diz, então os discípulos voltaram para casa. No versículo 10, a gente percebe que os discípulos voltaram porque eles estavam agora desanimados. No versículo, eu queria só que você visse ainda, no versículo 9, diz assim, ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que ele ressuscitasse dos mortos. Vocês entenderam por que predominava o sentimento de tristeza profunda nos discípulos? Eles perderam o seu líder, eles perderam sua referência, eles perderam quem mais amavam. Como era que eles podiam se sentir, a não ser profundamente abatidos? Não podiam se sentir de outra forma. Mas acontece que isso aconteceu porque eles não tinham compreendido ainda que, conforme a Escritura, era necessário que isso acontecesse. Eles foram, até as mulheres foram no sepulcro, viram que o corpo de Jesus não estava lá, elas correram desembestadas, eu diria, atrás dos discípulos. Chegou lá em Pedro, ela disse, Pedro, roubaram o corpo de Jesus. E Pedro e o discípulo amado do Senhor, João, correram lá no sepulcro. E quando chegou lá, eles constataram, de fato, o corpo de Jesus não estava lá. Por isso eles voltaram para casa. Eles desistiram. Eles ficaram mergulhados no sentimento que predominava e que marcava a sua vida, o seu coração. Mas aí o versículo 10 diz para a gente, Maria ficou chorando. E enquanto chorava, ela baixou-se. Ela podia ter voltado também. O desânimo, a tristeza, poderia ter abatido ela de uma forma que ela também poderia ter voltado. Mas ela também não compreendeu o que Jesus havia dito antes lá na Galileia. Ela também não havia compreendido, assim como os discípulos. Só que elas ficaram chorando, mas elas tiveram uma atitude de, no meio do choro, no meio do lamento, no meio da tristeza, ela teve a atitude de baixar-se e olhar para dentro do sepulcro. O senso de urgência em Maria fez com que ela ficasse lá. Ela não sabia o que fazer. Ela só queria o corpo de Jesus. Ela foi atrás, ela se preparou, ela e as outras. A outra Maria, Joana, e a mãe de Tiago, elas se prepararam, elas compraram as especiarias, elas queriam preparar o corpo de Jesus. Elas se prepararam para isso, elas foram até o sepulcro, elas não se importaram de como elas iam remover aquela pedra pesada. E nem se preocuparam, como a gente vai tirar o selo que estava lá lacrando aquela pedra? Sim, porque na época havia um costume, entre parênteses, as pessoas roubavam, violavam os túmulos. E aí houve um decreto. Seria punido de morte até quem violasse as sepulturas, os túmulos. Mas elas nem pensaram nisso.
Só que quando elas chegaram lá, o túmulo já estava vazio. E quando elas continuaram chorando, e no meio do pranto, no meio do sofrimento, no meio do lamento, ela resolveu se baixar, ela olhou para dentro do sepulcro. Por que será que ela olhou para dentro daquele sepulcro? Será que elas esperavam agora, de repente, aparecer o corpo de Jesus lá? Como assim? Mas elas insistiram no senso de urgência e o senso de querer, de cuidar, de resgatar o corpo de quem elas mais amavam. E elas se baixaram e sabe o que elas viram? 2 anjos. Elas viram os 2 anjos. E quando no versículo 12, e quando eu leio, viu 2 anjos, isso me dá uma conotação de sensibilidade espiritual. Vá captando aí a mensagem. No versículo 13, os anjos lhe perguntam: por que você está chorando? Por que você chora, Maria? Por que você busca aqui quem está vivo? E ela disse: eu busco o meu Jesus. Roubaram o corpo do meu Jesus. E ele disse: você está buscando aqui quem está morto e não está mais morto, ele já ressuscitou. Lembre do que Jesus falava lá na Galileia. Lembre do que os profetas falaram. E isso é uma narrativa de Lucas, capítulo 24. Mas aí, quando ela olhou de lado, diga quem ela viu. Jesus estava do lado dela. Ela virou e viu Jesus. Só que ela não reconheceu Jesus. Ela pensava que era o jardineiro. E quando ela virou, que ela olhou para o jardineiro, ela disse: aonde? E aí Jesus perguntou: por que você está chorando? Ela disse: você é o jardineiro, aonde você colocou o meu Jesus? Eu quero o corpo do meu Jesus. Eu preciso do corpo do meu Jesus. Eu me preparei para receber o corpo do meu Jesus. Devolva aonde você colocou. Me diga aonde você colocou o corpo do meu Jesus, porque eu vou buscar. Ah, queridos, ela só queria o corpo de Jesus. A tristeza dela, o senso, o amor que era latente em Maria, impedia que ela reconhecesse Jesus. Ela estava tão presa ao sentimento da perda, da dor, da morte. Esses dias eu li num artigo da Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional e dizia que as pessoas enlutadas que perdem alguém ou alguma coisa importante, elas passam por alguns processos ou alguns, e um deles é a negação, é a raiva, a revolta, né? A depressão, a negociação, por fim, a aceitação. Maria, eu tenho a impressão que ela viveu esse sentimento de raiva quando ela chegou no túmulo e não viu mais o corpo do Jesus que ela esperava e amava, que ela esperava cuidar, colocar todas as especiarias, embalsamar. E ela sentiu raiva. O que fizeram com o meu Jesus? Mataram o meu Jesus, crucificaram o meu Jesus e roubaram o corpo do meu Jesus. Mas ela estava bloqueada. A sua visão espiritual estava bloqueada pela dor. Ela deixou que todo esse sentimento aflorasse e impedisse que ela visse o que realmente era importante. Jesus estava ali. E quando de repente Jesus disse: Maria, e ela virou: Rabone, ela reconheceu a voz de Jesus. Ela disse: mestre, mestre. Aí ela foi para pegar em Jesus. Aí Jesus disse: olhe, não me detenhas. Não me detenhas porque eu vou para meu Pai.
eu ainda não fui, não me detenhas. Ele quis dizer assim, que você já pensou do jeito que nós mulheres somos, hein? Diga aí, eu fiquei pensando, eu lá no túmulo, quando eu vi Jesus, eu pulava no pescoço de Jesus, apertava ele. E Maria não era diferente. Eu acho que quando Maria, olha o espanto de Maria, porque na Bíblia diz que quando Jesus disse Maria, ela virou-se e eufórica, ela disse Rabone, toda cheia de alegria. Se Jesus não fala rápido, não me detenhas, não me toque agora, Maria. Eu ainda não fui para meu pai. Agora eu lhe dou uma missão. Agora você vá atrás dos meus irmãos e diga a eles que eu vou para o meu Pai, o nosso Pai, a Deus, o nosso Deus. Você vê agora um grau de intimidade tão grande e é uma expressão é uma percepção do sobrenatural de Deus. Você sabe o que eu deduzo de todo esse ocorrido aqui? Eu deduzo que quando no meio do sofrimento, no meio da dor, no meio do lamento, você consegue a proeza de buscar ao Senhor, você sabe o que acontece? As possibilidades, a sensibilidade espiritual aflora na sua vida. E essa busca ao Senhor, essa busca, esse contato com o sobrenatural, com o que é espiritual, com o que é eterno, o que é do céu, isso causa uma capacidade um desejo de reagir. Esse choro, ele tem uma nova conotação de quebrantamento. E quando ocorre o quebrantamento na vida de um cristão, reconhecemos a vontade soberana de Deus, reconhecemos o propósito de Deus na minha vida, na sua vida, meu querido e minha querida. Você entende que aqui, a pérola desse texto é a atitude que tem, o leque de bênção que acontece quando nós conseguimos superar o lamento, quando nós conseguimos superar a dor, quando nós conseguimos ver, analisar toda a situação, todo o drama vivido, segundo a ótica do Pai. Aí nós atingimos um nível de quebrantamento. Nós sofremos mais. É como se nós sentíssemos o afago do Espírito Santo de Deus. É como se nós sentíssemos uma base que faltava debaixo dos nossos pés. É como se nós sentíssemos uma mão invisível segurar a nossa. E nós conseguimos dar passos firmes na estrada da vida, apesar de. Queridos, essa dinâmica espiritual que acontece quando nós conseguimos adentrar o Santo dos Santos, nos permite abrir um leque que eu chamo de nova visão. Essa é a nova visão que eu preciso ter, que você precisa ter, queridos. Você sabe por quê? Agora, eu faço novamente a mesma pergunta. Por que precisamos superar o lamento? Por que precisamos superar o choro? Por que precisamos superar a dor, meu querido, minha querida? Eu não estou dizendo que sua dor é pequena. Eu não estou dizendo a você que você não tem motivos para sofrer. Eu não estou dizendo que o que você perdeu, o que passou na sua vida,
é insignificante e não merece suas lágrimas. Não, eu não estou dizendo isso a você. Eu estou dizendo a você que você pode superar o lamento. Você pode superar a dor. Você pode. Você não vai se ver livre da dor, mas você vai ter uma nova postura, apesar da dor. Você vai ter uma nova postura, você vai ter um outro sentimento movimentando você. Você vai ter uma nova força dentro do seu coração. Você sabe por quê? Porque Deus está exercendo a direção de nossa vida, da sua vida, para um determinado fim. Porque a sua vida está nas mãos do soberano e eterno Deus. Nada e nem ninguém pode mudar isso. Acredite. Nada e nem ninguém pode mudar isso. Além do mais, você e eu, nós fomos comissionados, assim como Maria, quando ela superou o obstáculo da dor, da perda, do lamento, ela foi no final. Ela viu Jesus, Jesus falou com ela, ela teve um encontro especial com Jesus. Jesus olhou para ela, chamou ela pelo nome. Jesus contou com ela. Jesus contou com ela. É como se Jesus dissesse: Maria, agora eu conto com você. Enxugue suas lágrimas, porque eu estou aqui. Tudo já passou. Tudo já passou, Maria. Calma, fique tranquila agora. Agora eu conto com você. Você tem uma missão. Eu vou lhe comissionar. Você vá atrás dos meus irmãos. Você percebe por que você não pode parar? Por que você precisa superar o seu lamento, o seu choro e a sua dor? Hoje eu estava meditando nesse tema e Miguel disse: Leidinha, você já terminou de arrumar a palavra de hoje? Aí eu disse: ainda não. Mas hoje eu acordei, amor, com um pensamento. Eu acordei e eu estava pensando no versículo 10, quando era como se eu estivesse vendo e ouvindo aquele versículo diversas vezes na minha mente. Eu acho que era o meu espírito dizendo para a minha alma. Mas os discípulos voltaram para casa. Eles voltaram para casa, eles desistiram. Eles foram para a zona de conforto, eles estavam tão tristes, tão abatidos, bichinho. E que eles não tiveram força mais para mais nada. Eles não tiveram ânimo para montar uma estratégia para ir atrás do corpo de Jesus, ou o que eles iam fazer. Eles queriam voltar para casa, porque em casa a gente fica bem, a gente fica seguro, a gente toma um cafezinho, a gente deita numa rede, a gente se balança, a gente vê um amigo, a gente vê o marido, o filho, a esposa, a gente vê um vizinho querido, a gente agoa uma planta, a gente vê as folhas se balançarem, a gente senta num banco tranquilo ao amanhecer. Em casa é melhor. Mas não, e eu fiquei pensando, se eu estivesse lá, eu diria: não, Pedro, não vá. Volte, Pedro, volte, João, fique mais um pouquinho. Eu diria isso para eles. Eu fiquei pensando, eu fiquei deitada e pensando, eu diria: Pedro, não vá agora, olhe, escute o que os anjos têm a dizer. Pedro, João, não vá agora, volte aqui, fique aqui, quer chorar, chore aqui, se baixe ao menos para ver o que tem dentro desse sepulcro. Pedro, João, não vá agora, os anjos podem aparecer aqui, podem conversar com você, Jesus pode aparecer. Pedro, João, se lembre o que Jesus disse lá na Galileia, que era necessário que ele morresse, que ele fosse crucificado e que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Pedro, não vá.
eu diria isso para eles. Pedro, Jesus ressuscitou, ele não está morto, ninguém roubou o corpo de Jesus, ninguém roubou Pedro e João. Calma, fique tranquilo, não pare de chorar, não precisa mais chorar. Jesus ressuscitou, está tudo certo. Ah, queridos, e para você, o que é que eu vou dizer para você? O que eu vou dizer para você nesses dias tão difíceis? Onde você recebe uma notícia triste a cada esquina. Todos os dias recebemos notícias. Um amigo morreu, um parente morreu, o amigo do amigo morreu. Cicrano foi entubado. Fulano de tal está com a respiração difícil. São muitas notícias tristes. Mas ainda há esperança. Eu quero dizer para você, meu querido e a minha querida, não tenha expectativa. Expectativa é um sentimento que você tem alicerçado no que é óbvio, no que você está vendo, no que você é de acordo com as constatações. Ali está assim, então vai acontecer isso aqui. Aqui tem 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5, então no final vai dar para fazer isso. Você cria expectativas. Mas eu quero convidar você a ter esperança. Esperança no Senhor Jesus. Você sabe qual é a diferença? Porque a esperança é um sentimento que ela é embasado na fé. A expectativa, quando a coisa não acontece, você fica assim, como Pedro e João. Desolados, arrasados, abatidos, angustiados. Mas quando você tem esperança, você chora. Você se baixa. Você perde a postura, mas você não desiste. Você chora, você sente dor, você lamenta por um pouco de tempo, como Neemias. Destruiu tudo, o meu povo está se acabando, eu não tenho. Os muros da cidade estão destruídos. Ele lamentou por um pouco de tempo. Ele lamentou, ele chorou copiosamente. Mas depois ele parou e traçou um plano, orou ao Senhor e traçou um plano e agiu, reconstruiu os muros. E eu convido você a ter esperança. Lamente por um pouco de tempo. Enxugue as lágrimas. O Senhor Jesus tem um encontro com você. Eu estou dizendo isso para você, não é porque eu quero te emocionar. Não. A minha intenção não é causar emoção em você. A minha intenção é fazer com que a palavra de Deus gere vida na sua vida. E quanto ao meu jeito, não tem jeito, é esse jeito. Mas eu quero motivar você a meditar na palavra que está escrita aqui. Porque ela é vida, ela é a essência indispensável no meio da sua dor. Eu quero lhe estimular a ter esperança, alicerçado e embasado na fé do Filho de Deus que amou a mim e amou a você. Por que superar o lamento? Por que superar o choro? Ah, queridos, veja aí o que está nas Escrituras. Além do que Jesus falou, o que os profetas falaram. Veja aí o que é que está escrito em Provérbios, porque você sabe o que é que diz? Que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, e isso diz para mim e você que o choro ele tem um determinado tempo. Ele não é para você se pegar o choro e viver as suas lágrimas
até o fim dos seus dias. Não. Quando amanhecer o dia, o seu choro finda. Viva essa palavra, porque está escrita aqui. Então, se está escrita aqui, é real, é viva. Você está compreendendo, queridos? Então, por isso que eu digo a você, olhe, quando eu digo para você, não chore tanto. Não chore tanto assim, não lamente tanto assim. Você sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que o coração entristecido faz adoecer os ossos. Você já pensou? Você com osteoporose porque resolveu chorar tanto e sofrer até o fim dos seus dias? Faz adoecer o corpo, faz adoecer a alma. Eu não sei o que é que os psicólogos, o que é que os médicos dizem a respeito disso, mas eu sei o que a palavra de Deus diz. Que quando amanhecer o dia, seu choro finda. Você está entendendo, meu amor? Olhe, se você insiste nisso, nessa proposta, nessa bandeja que o inimigo está lhe oferecendo, dizendo para você que você tem razão para chorar até o fim dos seus dias, porque sua perda foi incomparável, sua alma vai ficar triste, ela vai ficar triste, ela vai definhar, vai definhar. E a palavra de Deus diz que o que diz a tua alma, isso é. Provérbios. Então, cuidado com o que sua alma diz. Também não dê subsídio a ela, enxugue suas lágrimas. Ah, queridos, eu também. Sabe o que, é que a palavra de Deus diz também? Não temas. Está difícil. O deserto que nós estamos passando, pois é. É um deserto. E daí? Precisamos superar o deserto também. Precisamos florescer no deserto. Eu e você. Portanto, levante, enxugue as lágrimas, supere a dor, supere o lamento. Apesar de, você precisa florescer nesse deserto. Agora, queridos, eu queria convidar você a reescrever a sua história. Porque vai amanhecer o dia. Tudo isso vai passar porque é promessa de Deus. O que a Escritura diz? Tudo vai passar. Manhã diz para mim, passa já, minha filha, passa já. E eu estou dizendo a você, passa já, querido, querida, passa já. Calma, passa já. Ah, mas é o fim. Sim. Ou o começo do fim, ou o meio do fim, ou o fim do fim. O Senhor está conosco, é promessa. Então, você sabe o que é a missão que nós recebemos, eu e você, assim como Maria? Jesus chegou para os discípulos e disse, todo o poder foi me dado no céu e na terra. Agora vá e faça discípulos. E ensine a eles tudo o que eu mandei aqui. E aí, queridos? E aí, minha amiga e meu amigo? Você tem tempo para ficar assim? Nós temos tempo para viver somente agora parados na estrada da vida, nesse ponto, só de braço cruzado, vendo o mal desfilar nas ruas da nossa cidade? Vendo o anjo da morte passar e com uma língua de fogo consumir todos os nossos queridos? E ver os nossos jovens, as pessoas que estão tão próximas a nós e não a mergulharem no universo de depressão, de surto. Gente, precisamos fazer alguma coisa, igreja. Olha o vídeo que foi passado. Eu e você, nós somos uma igreja relevante. Repito, não estou aqui para lhe emocionar. Eu estou aqui para fazer você enxergar, ter uma nova visão, à luz da palavra de Deus, que eu e você, nós temos uma missão. O mundo perece, mas você é igreja relevante.
Você precisa florescer no meio desse deserto. Você exala o cheiro de Cristo. Queridos e queridas, levantemos da nossa zona de conforto. Deixemos a nossa rede preguiçosa para deitar. Para depois. O que nós temos? Essas ferramentas virtuais. Devemos usá-las, então. Amanhã eu não sei o que virá, o que acontecerá dos meus sonhos tão diversos. Amanhã o meu ser se alegrará, ou tristonho ficará. Hoje ou amanhã eu não sei. Eu não sei. Você sabe? Nós não sabemos. Mas eu sei que o Senhor está conosco sempre, até a consumação dos séculos. E nada e nem ninguém pode mudar essa realidade. Temos promessa do Senhor, promessa do Pai. Firme-se nas promessas do Pai. Veja, faça um momento de reflexão. Por que você precisa superar o lamento? Por que você precisa superar a dor? Eu quero nesse momento que você sinta-se abraçado por mim, é claro, e acariciado pelo Espírito Santo de Deus. E eu quero dizer para você, segura na mão de Deus e vai, que dá certo. Toda a sua lágrima vai ser enxugada, porque o Espírito Santo de Deus, o Consolador, é Ele que vai dar sentido à sua vida, apesar de, tá bom? Deus te abençoe, Deus te cubra de muita bênção, que a graça envolvente e irresistível de Deus alcance e envolva a sua vida, tá bom?